Olá, boa noite. Começa agora o Move TV aqui pela AltV, o seu programa de inovação e cultura digital no altv.com.br. Hoje o programa está especialíssimo, está um programa super diferente, mas antes da gente entrar direto no assunto, eu já convoco você a deixar os seus comentários, a participar ao vivo. Você vai ver aqui no pé do site, tem lá da altv.com.br, tem o chatzinho, você pode entrar, mandar perguntas, fazer comentários ao longo de todo o programa. E para começar, já dou boa noite pro meu amigo aqui de bancada, Ricardo Tavares. Hoje com tela aberta, os dois. Hoje, né? hoje tela aberta. Hoje agora nós Hoje estamos tela protagonistas. Muito boa noite. A gente está aqui para falar de inovação, de tecnologia e muita arte hoje. Muita arte. Além de mudanças que tem assuntos assim do blog da gente, muita coisa de Facebook e mudanças de comportamento de internet que depois eu vou dar um toque para vocês. Mas Exatamente. agora acho que o momento é falar de arte, né? Agora vamos falar de arte. É de arte, inovação, criatividade, é tudo misturado. Porque essa figura que está aqui reúne tudo isso numa pessoa só. Hoje o papel dele é fundamental, assim. Eu não conhecia tanto o seu trabalho, mas o Cleiton acho que abriu uma história de amor mesmo, que eu gosto muito da peça hoje do nosso amigo. O nosso amigo Júnior Lopes. Por favor. Presente, ao vivo. Olá, Júnior Lopes. É um prazer. Tudo bem? Prazer ter você aqui. Eu achava que eu fosse louco, mas o Cleiton e o Ricardo são muito mais que eu, porque me chamaram para vir aqui fazer uma tela de retrato, de retalhos em 1 hora. Pô. Então, vamos lá. Já estou começando a perder bronca aqui. Né? E até sobre isso, você que está nos assistindo agora, você vai acompanhar a produção de uma tela ao vivo. O Júnior Lopes é cartunista, quadrinista, artista plástico e mais alguma coisa também, tudo ao mesmo tempo agora. Ele é blogueiro da revista Move, você que já acompanha o site, já viu os posts dele lá, sempre fala sobre arte, cartoon, quadrinhos. E hoje ele vai produzir o seguinte: durante a semana nós fizemos uma campanha, né? Fizemos uma enquete no Facebook para saber que tela o nosso amigo ia fazer aqui. Exatamente. Jim Morrison Janis Joplin ou Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Aí a votação nas redes sociais já está definida. Exatamente. Só que nós só vamos revelar quem é ao longo do processo. Sim, a arte final que vai nos comprovar qual é O vencedor. o vencedor da nossa proposta. Aí está o quadro, né, com a arte dele já. Aqui tá a plataforma, digamos assim. Já está meio que o background, né? Antes de chegar aqui eu já fiz meio que o fundo da tela pela questão tempo mesmo, somente pela questão tempo. E agora é a questão de fazer os cortes e mandar ver. Exatamente. E a gente já convoca você que está nos assistindo aqui, entra lá no chatzinho e você pode dizer de quem você acha que ele vai fazer a tela aqui. Da Janis Joplin, Eu não tenho a menor Jimi ideia. Hendrix ou Jim Morrison. Escreve lá no chatzinho. Ou entra no Facebook, movimente suas ideias e deixa lá um recado pra gente também que a gente tá pegando. Exatamente. E aí a gente já comenta aqui e fala. Bom, Mr. Tarzan, então vamos dar, enquanto o nosso amigo vai trabalhando aqui, Opa! nós vamos bater um papo, vamos dar um giro pelo site, Tarzan? Vamos. Bom, a gente postou várias coisas essa semana, mais coisas de personal style, que o Cleiton gosta aí, ó, o veste verde, todo bonitão, com a Joyce, que foi assuntos legais, mas teve um post que a gente fez hoje, assim, rápido, e a semana foi acontecendo, que foi os furos da Marvels com o Demolidor, né? Segunda temporada na Netflix, a gente acompanhou vários comentários de marmanjo ou não, molecada falando, ensinando, né, a gente até a observar e ver o que é quadrinho hoje em dia, né? O Demolidor é uma das séries mais assistidas na Netflix. Ele veio assim como uma transformação tanto da parte da Marvel investindo em série, tanto dos personagens, né, o Fix. E aí tá o trailer do exatamente. Como minha mulher fala, a Márcia é o ceguinho de sucesso. Né? Ele não para e a segunda temporada é maravilhosa, né? Até eu pontuei um pouco no post, né? Não é só o roteiro, né? Que o roteiro a gente conhece que é um gibi, né? O melhor roteiro veio da onde? Do gibi, da construção. Essa coisa do storyboard que a gente até falou na aula passada com o pessoal da Quanta, né? A gente... o diretor de criação, na hora que ele vai fazer o filme, ele tem todo um tete-a-tete perfeito, né? Ele não tem o que construir mais, ele vai catar o gibi, copiar e colar. Mas, ao mesmo tempo, tem uma parte, toda uma direção de arte, tecnologia, que eu acho que empolga o usuário do começo ao fim. E vamos esperar essa segunda temporada que vai ser Duca, assim, né? Exatamente. A outra dica que nós temos do site também é o post do nosso glorioso Fernando Amaral, blogueiro da revista Move. E ele escreveu um post sobre o pau de selfie
pau de selfie na mão e uma notícia na cabeça. Isso daí é sobre uma rede de TV da Suíça que decidiu trocar, tirou os cinegrafistas, tirou o cameraman e agora os repórteres usam pau de selfie, do mesmo jeito que você está vendo aí na foto, para comentar e para fazer suas matérias, né? Isso eu acho que tem uma coisa super interessante aí, que é o seguinte, eu me lembro que nos anos 80, a TV Gazeta tinha um programa chamado TV Mix. Exatamente. Né? Que o TV Abelha. Criou a Abelha. Criou a figura do Abelha. Né? Na frente do Objetivo. Exatamente. E eu me lembro que é o seguinte, na mesma modo que naquela época o Abelha criou um furdúncio com os sindicatos dos radialistas e dos jornalistas reclamaram muito daquilo, né? Porque teoricamente não, realmente os cinegrafistas perderam espaço. Sim. Mas ao mesmo tempo aquilo foi uma inovação de linguagem, de processo, ou seja, causa uma polêmica. É o que vai acontecer agora com o pau de selfie no jornalismo, né? Eu acho assim, a gente tem fatores positivos e negativos, né? A transformação da tecnologia é igual a gente falava assim, poxa, o fotógrafo tem que ser profissional, ele tem que ter uma grande câmera, acabou, né? O cara tem que ter um iPhone bacana, um Samsung bacana, ele consegue tirar fotografia. É o segundo estágio, a filmagem veio, as câmeras ficaram melhores. Só que até o Fernando ele pontuou uma coisa muito legal, que é a mídia ninja. Eu acho que a gente acompanhou agora as últimas semanas, novamente teve ótimas imagens que fizeram da passeata dos estudantes, né? Que o Alckmin está querendo fechar escolas na periferia, e aí teve uma passeata que os moleques gravaram imagens maravilhosas com os celulares até melhores. O Fernando pontua que o ano passado, antes da Copa, o protesto, teve imagens ruins, e ainda existia ainda aquele celular mais ou menos. Hoje o iPhone 6, o Samsung dominou tanto que os estudantes fizeram imagens maravilhosas. Vale a pena conferir na internet, né? Se você for atrás de Alckmin e estudantes, você vai achar algumas imagens, algumas ideias assim. E eu acho que essa é uma grande questão, né? É aprender a uma nova linguagem de contar uma história, uma nova maneira de contar uma história por meio da tecnologia. A tecnologia te permite maneiras diferentes de contar uma história. Quem sabe esse estudante não vai virar um grande cinegrafista. Exatamente, né? Exatamente. E aí a gente acaba, tem um outro ponto, né? Que nos dias de hoje as pessoas precisam ter conhecimentos diversos e tem que ter quase multidisciplinar, né? Então, ou seja, não basta para o jornalista, não basta mais apenas saber escrever ou só bater foto. Ele tem que bater foto, tem que ter noções de vídeo, sim, tem que ter noções de texto. Tem que ter um comportamento meio completo, sim, né? É legal pensar, até teve um fantástico, teve uma matéria falando, Max Gallagher, né? Ele entrou falando de profissões e como se aproveitar esse comportamento seu. Você é um jornalista, você vai trabalhar com internet, você vai trabalhar com comunicação corporativa, hoje em dia abriu caminhos, né? Igual o Cleiton está falando. Você tem que tirar fotos, você tem que entrevistar o cara, você tem que ser meio psicólogo, tem que ser um pouco mais fotógrafo, tem que ser um diretor de arte, você vai ter que postar, você tem que saber um pouco de tecnologia. Essa semana a gente teve muita novidade na internet, falando da transformação do Facebook, né? O que a gente pode colocar no Facebook hoje em dia? Quais os ícones novos que vieram no Facebook, né? Hoje a gente postou um post na Movie que foi um GIF. Chamou atenção, querendo ou não, é uma animação diferente que é super antiga essa forma de fazer mídia, só que o Facebook veio acoplando isso ao sistema novamente, né? Então você vai ver que o mercado hoje em dia ele não está engessado numa coisa só. Acho que essa semana teve novas notícias falando que o Estado, depois da Austrália, os Estados Unidos é obrigatório linguagem de programação no estudo. Isso é uma revolução pra gente, né? Talvez vão tirar a história, não sei, não tem que tirar, acho que tem que agregar, né? Mas eu acho que a linguagem de programação ela tem que ser obrigatória daqui pra frente, sabe? Eu acho que a gente está mudando todo o comportamento. E ele fazendo isso aqui pra mim agora dá até medo de falar isso, mas é real, galera. Estou me sentindo um dinossauro, mas eu sou um dinoscyber, que é muito melhor, sabe? Mas vamos falar dele, né? Que a gente tá falando muito, a gente não tá falando do Júnior. Agora vamos falar do nosso amigo. Bom, Júnior, conta pra nós, vamos começar ali da sua trajetória, antes de você falar mais diretamente do seu trabalho. Conta o seguinte, você fez ilustrações já para Folha de São Paulo, para Rolling Stones, para Rolling Stone, para Abril. Você tem uma carreira aí como cartunista e tudo mais. Conta um pouquinho lá. Você no Pará, você começou a trabalhar na imprensa? Eu comecei a trabalhar em Belém e vim para São Paulo em 98, naquele sonho de você vir para chegar em São Paulo e tudo mais. E vi que era uma coisa não era tão fácil quanto eu achei que fosse ser. Essa que é real. E aí eu falei assim, não, eu vou tentar fazer alguma coisa nova. Eu vou fazer o que eu sempre fiz
e fiz o meu corre, fiz muita coisa para Folha e para enfim, para várias mídias. E quando eu falei, não, tem que fazer alguma coisa nova, não posso ser só mais um, né? E com os retalhos, que depois eu conto para vocês como é que foi a gênese disso, esse começo de entrar nesse lance de retalhos, tem até um quadro que eu trouxe ali também, e a partir daí eu achei que isso é o melhor que eu tenho, o que eu passo de melhor é o trampo com os panos. Quando você veio para cá, para São Paulo, você veio como ilustrador, como cartunista? Ilustrador, fazia charge, eu trabalhei no Lance aqui em São legal. Paulo durante um ano, fazendo charge só sobre esportes. Que bacana. Isso foi em 99 para 2000. E foi uma experiência bacana de você sair de casa, ir pro jornal e falar, aquele povo te enchendo o saco, querendo te passar ideias para charge todo o tempo. Vai, não tira o sarro daqui, tira o sarro do São Paulo, não sei o quê. E você fala, ouve aquilo tudo e faz a tua própria ideia, claro. E foi muito bom. Foi um ano no Lance, depois eu saí e comecei a fazer os freelas, que é o que eu fazia, que é o que eu faço até hoje, na verdade. Eu vivo, você falou aí que tudo, você tem que saber fazer mais de uma coisa. Então quem trabalha com arte, muito mais ainda. E você joga em todas, né? Porque você faz cartoon, você faz caricatura, charge e telas. E telas, que é o meu forte, né? Mas você tem que pensar em fazer arte aqui no país, você já tem que ter isso já na tua mente. Eu vou sofrer um pouco, não sei como é que vai ficar bacana na frente, espero que um dia fique e tal. Mas você sabe que é uma estrada longa. E então, que você puder fazer e tiver ao teu alcance, você vai ter que fazer, obviamente, como todos nós, né, cara? Exatamente. E no mercado de comunicação, então, isso é muito característico, né? Você fazer diversos trabalhos, vários freelas para todo lado. A gente estava comentando hoje, assim, que além da diversidade de você catar, ser um diretor de arte, ser um arte finalista, né, dentro da empresa da publicidade, o Júnior depois vai falar um pouquinho sobre essa mistura maluca que ele foi atrás de revistas Archive, né, capa da Archive. Sim. Foi vários projetos junto com publicitários. Eu acho que hoje em dia a gente está em busca de um cara igual o Júnior, né? Que traga inovação, né? Que traga cultura, que traga essa coisa do entretenimento, né? Então, assim, eu acho que não é somente um super software novo que faz com que você seja up-to-date e moderno. Eu acho que às vezes você pode fazer uma coisa que hoje você pode ser uma coisa cool, uma coisa muito legal, usando as mãos, com fios, com tecido, com qualquer coisa. O importante é o que você pensa, né? E sabe passar isso para a tua ideia. E, Júnior, nos conta então como é que você começou a fazer retalhos, telas em retalhos, arte em retalho. Então, a gente estava falando antes sobre isso, né? Cara, eu já falei isso umas vezes, é uma coisa tão louca que foi... Eu estava em casa, isso foi em 2000, já tem 15 anos que eu trabalho especificamente com retratos de retalhos. E eu saí do meu quarto um pouco mareado e passei pela sala, minha sogra estava fazendo uma saia e eu passei e vi uma tela, um pedaço da saia preta, uma saia escura, mais ou menos parecida com esse quadro aqui. E os pedaços claros dessa saia em cima dessa parte escura me lembrou muito um compacto que eu tenho até hoje do Jimi Hendrix, que é um close dele, que por sinal, 15 anos depois, é o quadro que a gente pode pensar em fazer, ou o Jimi Hendrix ou a James. Então o Jimi veio hoje também junto, né? Então as pessoas que votaram, não sei se já sabe quem é que vai ser. Não, ainda não sabe, você ainda vai fazendo, no meio do caminho a gente conta. Então, eu vi aquilo ali e me deu insight, como a gente às vezes olha para uma nuvem e fala, eu estou vendo não sei o quê. E eu peguei o compacto, olhei as duas imagens, o que estava feito ali no chão, e falei, pô, dá para fazer alguma coisa nova daqui. Completamente por acaso, não pensei nunca que eu fosse fazer a minha vida e viver fazendo telas de retratos, de ícones pop, baseado no que eu vi um dia passando da sala para o quarto, sabe? Uma coisa muito louca. Agora, essa coisa que você teve, assim, esse insight, né? O artista, o profissional de criação, ele precisa estar muito aberto e tem que estar com os sentidos aguçados e o olhar
também bem treinado, bem aberto para poder captar, porque às vezes de onde você menos espera pode vir um insight, como por exemplo imaginar um Jimi Hendrix numa situação inusitada, assim, né? Você tem que estar com um olhar muito aberto para isso, né? Eu acho assim, tem que treinar esse... Eu me inspiro muito mais, Cleiton, nos livros que eu leio e na música do que ver as coisas dos outros artistas. Não que eu falo isso de uma forma... É porque é assim que rola comigo, com outros rola de outra forma. Tanto que quando eu vou fazer as minhas telas com retratos e eu vou fazer uma tela de um músico, eu sempre vou atrás da música desse músico para que eu me inspire com aquilo, de alguma forma aquilo entre na tela, né? E eu me inspiro mais em livros. Eu leio bastante, sei lá, de alguma hora aquilo suga aquilo, uma coisa que filtra e aparece na tela, aparece no trabalho. Exato. E eu tenho que fazer aqui, bater papo e fazer. Exatamente, também, porque se eu ficar no papo aqui, o tempo acaba e não rola exatamente, nada. O negócio é o seguinte, você vai ter que provar que você é polivalente aqui, que você vai Pois ter... já pensou, fala tanto, chega na hora, não sai vai nada. ter que descer a escada e mascar chiclete ao mesmo tempo, cara. Não pode deixar a peteca cair. E a gente tem que falar daqui a pouco pra ele, que senão também não dá tempo dele terminar. Exatamente. Então corre aí, galera. Corre. Que tá na hora, hein? Então, quer ver? Vamos fazer o seguinte, o Mr. Zap, tem alguma questão do Facebook da Movie para a gente destacar aqui, não? Você queira passar para os nossos espectadores, não? Eu queria passar a nossa charge. Cadê? Sérgio, vamos mostrar. Boa essa charge aí, né? Vamos mostrar a charge. Fez meu cabelo subindo e a testa... Como é que é? A testa grande, né? A testa tá ficando maior. O Júnior Lopes fez uma charge aqui do Movie TV, que tá lá no Facebook, Sérgio, da Movie. E para você que está nos assistindo também, se quiser entrar, que é impressionante, que a testa que você tá ali, tá uma coisa... A testa tá ficando cada vez maior, né? Gigantesca, né? Tá igual as costelistas do Cleiton Ovelha. O Cleiton Mello. O Cleiton Ovelha pros íntimos. A caricatura boa, desculpem, é aquela que a pessoa não gosta, entre aspas. Exatamente. Assim, até alguma coisa aqui que é incômoda, olha lá. Que é bacana. Olha aí. Tá sensacional, né? Tá sensacional, cara. Tudo bem que eu não tô parecendo comigo, mas... Eu acho que tá, cara. Pô, velho. Tá igual. Esse chapeuzinho aí, ele lembrou do chapeuzinho seu. Lembrou do chapeuzinho, cara. Aquele Benedito Calixto, à tarde, pôr do sol, várias brejinhas. Exatamente. Pô, maravilha. Bom, Júnior, vai trabalhando aí, a gente vai te perguntar o seguinte, conta aí como é que você está trabalhando, o que você está fazendo agora? Você está cortando pedaço de papel, como é que é o processo aí? O segredo da técnica toda, eu vou falar agora, atenção, é que eu utilizo uma folha de papel no fundo para servir como base, né? E essa folha de papel, ela mantém o pano de uma forma rígida e faz com que eu não me perca na hora de fazer a segunda parte, que eu faço agora o Ctrl C e depois eu vou fazer o Ctrl Z. Ctrl V, né? Ctrl C, Ctrl V. Copiar e colar depois. Então, esse tecido, se eu apenas usasse assim, às vezes eu faço pele e uso apenas o tecido em cima do tecido, sem usar esse reforço embaixo. Mas quase sempre, se eu for fazer isso, ele meio que fica torto. Então, não tentem fazer em casa isso, pelo amor de Deus, né? E aí, quando eu uso o papel embaixo, que é mais ou menos o que eu estou fazendo agora, que é utilizando o pano e o reforço para que eu acerte na hora do corte. E seguindo uma máscara, tá ficando meio difícil, mas quando eu vou colocar aqui vocês vão ver que é super simples. Eu, usando a máscara, eu sei onde vai ficar cada parte. Certo. Isso vai ser a fase 1. Depois eu só vou dando o meu toque pessoal, que é aquela parte do final da tela, que é onde eu mais vejo, a parte lúdica da coisa, realmente. Maravilha, e vai fazendo, cara. Vou fazendo. Vamos conversando aqui e você vai fazendo, né? E tecidos, pode ser qualquer coisa, vai fazendo, porque senão não vai dar tempo. Não, tá tudo certo aqui. Você pode ser qualquer tecido, pode ser seda, pode ser... Eu faço em cima de lycra, eu já tentei fazer, porque ela não responde bem a cola, que tem que ter a cola também que está aqui embaixo, né, obviamente. É uma espécie de um patchwork, mas eu acho que como eu utilizo muita cola, ele fica sendo até um glue work, né? É mais cola, né? A pessoa fala, mas você trabalha com patchwork? Não, é que eu não curto, eu acho que patchwork é uma outra coisa. Tem algo a ver, mas não é bem isso que eu faço. Eu faço retratos de retalhos. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, assim, algum chato aí de plantão por aí, já falou que o seu trabalho parece um pouco com o Vic Muniz,
coisas assim ou não? Cara, porque eu vi que às vezes assim, parecer todo mundo parece, né? Se parece com o Vic, eu vou achar demais. Cara. Agora, se falar que parece com alguma coisa mais de Miami, assim, Brito, eu já não vou gostar, cara. Mas eu sou super fã do Vic, cara. Assim, acho um dos artistas brasileiros mais fantásticos. Eu gosto muito da gigantografia, né? Daquela coisa da direção de arte dele maior. É bacana dele, os assim, materiais. Se eu pudesse ser colega dele, para ele me arrumar aquelas lentes imensas para fazer umas telas gigantes, seria fantástico. A gente tem aqueles galpões enormes dele, né? Mais até do que a lente, eu acho que o espaço... O espaço que é... Às vezes é engraçado que eu fiz muito evento, né? E na época a gente fazia Rock in Rio, coisas assim. A gente tinha galpões de construção que eram coisas enormes, né? Assim, faraônicas. E aí tinha tem um cara que ele produz o stand dentro do galpão dele, mostra pro cliente, desmonta e depois leva pro evento. Então são coisas maiores, gigantes, que eu vi que ele tem essa estrutura a zelar, né? E aí, às vezes, mas o trabalho não é diferente do dele, eu acho que é de observação, de material, de estudo, de cor. Sim, cara, né? muito resultado de muitos anos que eu leio, que eu assisto filmes bacanas e que eu tenho contato com amigos, tudo faz com que você vire um sumo disso tudo, né? Tem uma coisa assim, né? Igual você falou do corte de retalho, né? Tem uma coisa nordestina nessa história toda também, né? Quando você começou a falar da tua avó, da sua sogra, né? Essa coisa, a minha mãe sempre teve aquelas coisas das coxas de retalho, né? Aquela montagem daquela almofada de sala. Minha mãe é pernambucana e meu pai é baiano. Pode ser, assim, mas tem uma coisa assim. Na verdade, nunca tinha pensado nisso. Não puxou um pouco disso também, né? Eu lembro bem de um crítico que viu uma tela minha e tinha umas linhas soltas nas bordas e ele começou a me contar o que era aquilo. Ele tentando me explicar o que era aquilo, que é um amálgama de uma situação pictórica e tal. E essa linha aqui, eu falei, cara, isso aí... Eu tava com a mão suja de linha e fiz assim, caiu na tela. Foi só isso, cara. Ele tentou explicar de uma forma que na verdade não era nada daquilo. Então eu não fico pensando, eu vou fazer uma tela que soe parecido com isso, que pareça com algo mais roots. Não, eu faço. Legal. Então agora, assim, é quase impossível pensar antes de estar fazendo uma tela num estúdio, né? Que é uma coisa que eu acho que não vai dar certo, viu, Cleiton? Vai dar certo, sim, mas certo. Quanto tempo aí? Mas eu tenho que fazer, vocês não me deixam trabalhar. Então, vamos deixar o homem trabalhar aqui, que o homem só conversa, ele não trabalha. Então vamos lá. É o seguinte, agora a gente vai... Votação encerrada. A votação está encerrada, já faz tempo, mas ainda a gente não vai revelar. Ele vai fazendo aqui, as pessoas de repente vão ver se elas sacam. Exatamente, vai sacando qual que é o desenho que está ali. Agora a gente vai voltar aqui para umas passagens do site também. Vou pedir para o Sérgio colocar para nós um post que está no meu blog, que é sobre a Suzana Ercolano. A Suzana Ercolano é uma das principais neurocientistas do mundo. Ela é brasileira, bióloga de formação. Tem uma carreira internacional muito consolidada, muito importante, interessante, é palestrante do TED, que é a principal conferência de tecnologia e criatividade do mundo. E a Suzana Ercolano, nessa semana, soltou, é uma coisa muito triste e até motivos de indignação, pelo que motivou o trabalho, a iniciativa dela, e ao mesmo tempo uma grande sacada, uma iniciativa importante de uma cientista. Ela tem um laboratório no Rio de Janeiro para conduzir pesquisas com neurociências e este ano o governo federal fez o favor de cortar a verba dela, de reduzir drasticamente a verba do laboratório, então o laboratório corre o risco de ser fechado. É um laboratório super importante, com pesquisas muito relevantes na área do estudo do cérebro, colocando o Brasil numa posição de destaque na questão da neurociência, e agora ela corre o risco de ter o laboratório fechado. Para evitar que isso aconteça, ela criou uma campanha de crowdfunding, foi para a internet, foi para o Quicante, que é um site de crowdfunding, e ela está em busca de R$100 mil, que é para manter o laboratório pelos próximos meses. Isso não garante indefinidamente. Então, no meu post você tem lá todos os detalhes dessa história e também tem o link para você acessar a página dela no Quicante, em que ela explica toda essa campanha e você pode colaborar lá para manter o laboratório aberto. Né? Não, eu acho que é assim, né? O nosso Brasil ele teve uma evolução sensacional nos últimos anos. Eu acho que a gente tem uma política que dá para vencer. A gente está atravessando uma crise que eu acho que tem muita gente
conseguindo atravessar essa crise, só que, inovação e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, a gente não trabalhou bem, né? Essa é a lição de casa até para os próximos anos, e ela está sofrendo com isso. Eu acho que é um desgaste à toa, porque a gente poderia ter uma história acontecendo bem bonita com o nosso Brasil e não está, né? Quando eu falei um pouco da Austrália, Estados Unidos, estando atrás de colocar a tecnologia da informação junto do ensino médio, uma coisa na escola mesmo, eu acho que é exatamente isso, é suprir esses fatores de inovação que a gente ainda tem erro, né? Que ainda, eu acho que ainda falta um pouquinho de estrutura para a gente ser inovador, né? Hoje eu estava vendo, assim, eu sei que tinha a Academia Brasileira de Letras, né? Existe uma Academia Brasileira de Publicidade, gente, pelo amor de Deus, sabe? E aí eu fui ver, assim, tem uns dinossauros lá, assim, sentados. Eu olhei e falei, lamentável, meus amigos, né? A gente tá lá em Cannes, só que no Nobel da Paz a gente não chega nem na porta dos fundos, entendeu? Eu acho que essa é a questão maior que tem que colocar merda no ventilador às vezes. E o que é complicado é que é o seguinte, está muito claro que um país que não investe em educação e inovação também está fadado a sempre replicar os mesmos modelos e não ir muito adiante. O caso da Suzana Herculano, que ela está sofrendo agora, é um exemplo disso, né? Agora nós temos aqui um outro assunto que eu vou pedir para o Sérgio colocar. No site revistamove.com.br, só relembrando, este aqui é o Move TV pela AltV, para quem acessou agora, está pegando o bonde no meio do caminho. Nós fizemos uma entrevista nessa semana, publicamos nessa semana, com o Pedro Reis, que é co-CEO da FBIS, que é uma das principais agências de comunicação integrada do Brasil. E nessa entrevista que está lá no nosso site, ele comenta vários aspectos sobre tendências do mercado publicitário, o uso da tecnologia, como a tecnologia está influenciando o departamento de marketing das empresas e como isso está forçando as agências também a se reinventarem. E nós separamos uma entrevistinha aqui para mostrar para vocês do Pedro. Por favor, sobe o som, Sérgio. Está vivendo uma sociedade conectada, uma sociedade em rede, onde a verdade é a única coisa que vai prevalecer. Então, se você está começando uma empresa, você tem a chance de começar em cima de princípios que são verdadeiros para você, que são relevantes para o seu consumidor, que te diferenciam da sua concorrência. Então, minha primeira recomendação seria pensa bem nesses princípios e seja muito fiel a eles. A segunda coisa é se coloca de verdade no lugar das pessoas. Não cria um serviço pensando em você ou nas pessoas que você conhece, cria um serviço pensando em quem vai usar o seu serviço. Se coloca no lugar dele, fala com ele, entende como é a vida dele, para você ter relevância. E aí eu acho que se você fizer isso de uma forma que é atraente para o seu público, então, poxa, eu acho que hoje a gente tem liberdade de fazer coisas que são mais divertidas, que são mais descontraídas, que são menos sisudas do que eram antes. Eu acho que você vai ter uma linguagem, você vai ter um propósito, você vai ter verdade, que eu acho que são as coisas principais para você criar uma comunicação relevante hoje com o seu público. A gente separou vários trechos das entrevistas e nesse especificamente ele está dando dicas para as startups, né? E é muito interessante, muito importante isso que ele fala, né, Tarza, que é o seguinte, a startup quando vai chegar ao mercado, quando vai começar uma operação, ela tem que ter muito claro o seguinte, o produto que ela tem é vendável, ela não faz a startup para ela faz a startup para o consumidor, né? Parece uma dica óbvia, mas muitas vezes não acontece. Que tem que ser exposta, né? Uma coisa que é muito interessante que o Pedro ele pontuou de startup, pontuou de tecnologia, pontuou de operações nas nuvens, mas são 3 reportagens super interessantes e tem uma dela que ele falou, cara, que é softwares online. Quando ele começa a falar de softwares online, acho que a FBIS ela deu um pulinho na frente nos últimos anos, depois da integração do grupo multinacional que acabou comprando ela. Eles foram fundados em 1999, né? 99. Eles têm 16 anos. Aí em 16 anos a FBIS, ela começou, eu já trabalhei em várias agências de internet, de marketing. A FBIS era uma agência pequena, não era grande. Só que ela foi crescendo tão unida e tão integrada que ela virou realmente a agência integrada do Brasil. Um dos exemplos disso é a FBIS. E eu acho que ele explicou uma maneira de você pensar em tecnologia lá dentro, nesse vídeo, que ele fala, ele captou pessoas de várias áreas, dentro da agência, dentro da publicidade, dentro de várias coisas, e colocou no conceito de estudar o que é tecnologia e o que a gente vai aproveitar com infraestrutura de nuvens. Programação. Então foi o quê? Foi um software que eles vendem de incentivo e força de venda, que ele vai estar nas nuvens, né? Foi uma ação de marketing que ele está on demand dentro de uma feira, de um evento,
né? Ele pontua muito bem isso, então vale a pena ver essa entrevista que é bem legal, assim, o Cleiton mandou bem e o Daniel também como videomaker. E o Daniel Rubio também fez um vídeo, nosso parceiro de vídeo também para a produção das entrevistas, né? Vai me xingar agora que eu chamei ele de videomaker, diretor de arte, diretor de fotografia, diretor, enfim. Amigo, parceiro, bom, mas mandou super bem, ficou bem legal. Maravilha. Bom, depois desse giro aqui nós vamos voltar para o nosso amigo Júnior Lopes, mas ele vai conversar aqui enquanto trabalha, porque senão ele não vai conseguir terminar este quadro. Não, já está tudo no esquema já, que acho que vai rolar assim. Agora é engraçado que ele tem a tranquilidade assim do artista. Uma curiosidade assim, você teve parcerias com publicitários, né? Como é que foi assim? Foi terrível. Como é que foi esse processo criativo? Ou a galera queria a ideia ou você foi inspirador para eles? Como é? Conta um pouquinho assim. Isso foi na campanha de 2003, teve uma campanha da Levis. Eu passava todo dia em frente a uma empresa de arte lá chamada, acho que Nel Gama, agência de publicidade. E um dia eu passei na porta e pedi para falar com o chefe de arte, sei lá com quem lá, e levei os trabalhos para eles verem. E um deles chamou a atenção do chefe de arte, que eu não me recordo o nome mais. Eu não sei nem se o nome é arte-chefe, enfim, o cara que trabalha com isso. Diretor de arte, diretor de criação. Também, pode ser. E o cara achou muito legal, um trabalho que era um James Jeans, né? E na hora, batendo aquele papo, ele falou que tava eles tinham a conta da Levis e me pediu mais alguns desenhos. Aquele ficou já esse James Jeans, e eu fiz mais 3. Todos com jeans leves, obviamente. Claro que algumas peças que eles mandaram para casa, eu não cortei porra nenhuma, fiquei com elas, tô até de leves hoje, ainda em 2003. Enfim, fiz mais 3 ou 4 imagens e eles mandaram para Cannes esse trabalho. E ganhou o Leão de Ouro em Cannes. Que né? bacana. Pois é, você ganhou? Isso é uma coisa... Não, a agência ganhou. Tanto que eles não me deram crédito logo de cara. Eu tive que ficar ligando. Você teve que insistir ali para conseguir. Para rolar, né? Tanto que na revista, aquela meio MM, né? Meio mensagem. Não lembro mais. Foi em 2003, também não fui mais atrás disso, assim, também. Saiu o crédito de todo mundo, exceto do cara que tinha feito o trabalho mesmo. Não tinha saído. Mas depois deu certo, fiz mais coisas com ele, fiz mais umas 2 campanhas com eles depois disso, então tudo certo. Já. Que bacana. E é isso. Foi um trabalho legal, assim, porque quando eu falo que eu fiz um monte de coisas, e fiz um trabalho que ganhou o Leão de Ouro em Cannes. Como se fosse uma grande coisa. Mas é um grande feito. Eu tenho respeito por isso, muito grande. Mas assim, eu prefiro mais essa minha... Teve um outro trabalho que a gente até postou na revista um dia, que você fez, acho que pro texto do Nizam Anai, que era uma ilustração. Na verdade, aquilo lá foi uma inspiração indireta ali, né? Como é que foi isso daí? Eu li na Folha um texto dele, eu acho muito bacana como ele escreve. Sim. Assim, eu acho que uma das coisas que eu acho mais legal que ele escreve é porque é pouco, uma coisa rara. Porque tem gente que tem uma bela escrita, mas enche tanto o saco, tu vê aquilo com tantas mídias, e aquilo meio que tu já não vou nem ler esse cara mais hoje. E o Nizam não, uma vez, eu acho que no mês que ele escreve uma vez por mês. Ele é colunista da Folha. Mas não é toda semana, é uma vez por mês. É uma coisa assim, quando aparece mesmo, e eu não li a Folha todo dia, então quando aparece aquilo, eu vou, pô, que legal. E ele fala sobre isso, alguma parte do texto ele fala sobre o Wi-Fi com Deus. Exatamente. E eu meio que já tinha umas ideias com isso e fiz um cartoon, mandei pro Salão de Humor, em Piracicaba. E foi um sucesso, assim, o pessoal falou super bem disso. Que bacana. Ou seja, eu li aquilo e peguei aquela ideia, aquela imagem que me veio na mente dele, que é o que eu falei antes para ti, assim, que me inspiro muito mais nas coisas que eu leio do que em ver o trabalho de alguém. Acho bacana ver os trabalhos. Sou rato de imagens como todo mundo da minha área, mas não fico vendo muitas coisas que os caras fazem de mais moderno. Acho que um livro te dá mais insight do que imagem. Agora, enquanto você vai trabalhando e a gente vai batendo papo aqui, você também conheceu muita gente aí do
cartunismo brasileiro, né, Júnior? Fala um pouco sobre isso. Você já tem uma história aí de bebum aí com o Jaguar, né? Já, assim, eu já conheci. Como é que é essa história? Salões de humor desde 95, eu já tive alguns prêmios de humor, né? O Charge e tal. E conheci nos próprios salões que a melhor parte é você ir para encher a cara com a turma. Primeiro você vai como você sente que você tem, por exemplo, o Jaguar é um ídolo de todo mundo que trabalha Sim. na área, né? E eu tive a oportunidade de umas 3 vezes de falar com ele, de bater papo, assim, de beber, que é mais importante. Hoje ele não bebe mais, né? Ele fala que ele teve uma isquemia, entendeu? Mas teve aquela história da noite, da madrugada e... Foi no Salão de Humor do Rio que eu fui pegar um prêmio lá, eu não lembro quantos anos tem isso, uns 8 anos atrás. E a gente batendo papo, ele não sei porquê, achou melhor sair junto comigo pra gente tomar uma antes de voltar pro hotel, que é onde tem a festa do evento depois. E eu fiquei andando com ele de táxi, ele não paga táxi em nenhum lugar, as pessoas não cobram dele, é uma coisa absurda. E os bares também, ninguém cobra nada dele, e ele me levou, batemos um papo com várias pessoas em bares assim. E só depois de umas 2 horas fomos para a festa do evento. O pessoal já, cadê o Jaguar, cadê o Jaguar? E apareceu lá eu e ele não fica bêbado mais, não sei o que ele... E eu super bêbado, claro, né? Foi muito legal. Entre outros, né? Entre outros artistas que a gente tem. Salão de humor, acho que é mais importante é isso. É o encontro, são amigos que você vê o ano inteiro nas redes sociais e às vezes nem sabe quem é, de ver ao vivo, de poder conversar. E é encontrar as pessoas, saber o que eles pensam da vida, como é que é o cara, se é um cara bacana, né? Enfim. E agora o cartoon, o desenho, a ilustração estão mais vivos do que nunca, né, Júnior? Com a internet, com as redes sociais, eu acho que teve um fôlego novo aí para novos criadores, assim, como é que você vê isso? Cara, eu acho assim, você tem que ir aonde o povo está, né? Essa que é a verdade. E o povo, cara, tá nesse tal de Facebook, não tem jeito. Exatamente. Eu li alguma coisa, não sei se vocês leram, que um hacker que passou uns anos preso e não teve acesso algum com web, com nada, passou uns 6 anos preso e quando ele volta agora, que ele tem acesso ao que está rolando realmente no mundo, ele fala: todos somos refém desse Mark Zuckerberg e vocês não estão vendo isso, cara. Né? E é isso, é um espaço novo, né? É um grande espaço agora, né? A grande mídia é online, não tem jeito. Estamos aqui online e a vida da gente está lá e a gente, por mais que... Tem gente que... Tem uns caras que saem da rede, né? Que falam, se você não tem Facebook, eu acho isso um charme danado, cara. Facebook-cídio, né? Eu não tenho Exatamente. Facebook, cara. Então é uma coisa assim, cara, fica até espantado com alguém que não tem, como se fosse uma coisa que tivesse que ter, né? Tem que ser assim, né? Vamos falar a verdade. Tem que dar a cara mesmo a bater, mostrar o que você tem de bom mesmo. E se tem as redes para isso, vamos fazer. Exatamente. A gente até nos últimos 2 programas, a gente trouxe artistas como você, acho que os 2 são artistas, né? E a ideia é que eu acho que o Facebook e a rede social ela aumenta o seu network, aumenta o seu processo criativo, aumenta o seu ramo de trabalho e aí vai, né? Acho que a gente... a semana passada a gente falou um pouco da Disney, até a gente falando do lance da ilustração, né? Que você pintava o gibi e com o iPad, com realidade aumentada, ele virava um 3D. Né? É aquela coisa, eu acho que a sua pintura, às vezes ela pode ter um outro processo criativo, que você vai ter um QR Code ou alguma coisa ali. Agora que ela pode virar uma coisa do Hendrix cantando, entendeu? Então, o processo criativo da gente, eu acho que a gente não tem que ter medo, né? Não, às vezes eu tenho medo. Tá aberto, né, cara? Assim, faz meio estranho, mas essa é real mesmo. Assim, exatamente. Tá aberto pra tudo, assim, pra essas coisas novas que tá rolando, né? Às vezes dá um medo, mas é um medo construtivo. Um medo bom, né? Um medo bacana. Um medo bom. Medo de você entrar em alguma coisa nova. Como eu tava falando com o Cleito antes aqui, assim. Tem muita gente que fala sobre a crise, né, cara? Há muito tempo falar sobre a crise. Tá, eu sei que tá em crise, mas e daí? Por que você ficar hiperbolizando essa palavra o tempo inteiro? Se esse tempo que você passa falando sobre, você pode estar fazendo uma tela, você pode estar pensando um roteiro.
fazendo quadrinho à noite e tal. Fazendo coisas que você nunca fez. Que você Exatamente. nunca fez, né? Errando, né? E por falar nisso, já estamos lá no final, já estamos chegando numa reta estamos, final do sim, programa. na reta final, cara. Já podemos revelar aqui para os Já nossos podemos espectadores? revelar. Já tá quase revelado, né? Está quase revelado. Já. É. Vocês conseguem adivinhar que quadro é esse, não? Que tá ali? Quem é esse cidadão? Entra aí, fala A pra grande gente. estrela realmente é o tecido, né, cara? O tecido é a grande estrela, porque eu sempre que vou fazer eu acho que vai dar errado. Não é um charme, não é real. Agora, o que é muito impressionante é que é o Não seguinte, dá. você vê, a tela está quase pronta, né? Agora, e parece uma coisa simples, mas tem tantos detalhes, tem tantas nuances de sombra, e essas sombras você faz com o próprio tecido, né, Com o João? próprio tecido. Às vezes o uso da cola em excesso, ela dá uma sombra também. E isso eu não ensino muito não, tá? Essa parte que eu tô falando Não, agora. já é uma parte artística. Já é meio que aquele pulo... É o pulo do gato. O pulo do gato. É o Mas que pulo do nada, gato. eu não tenho muito isso não, assim. Eu ensino bastante, dou aulas no Sesc. Só de você em falar que vários você locais. está usando um stencil, alguma coisa que te deixa É, eu acho- segura, eu acho que mostrar esse processo é uma coisa assim. Eu gosto muito de trabalhar em conjunto, mas existem muitas pessoas que não gostam de trabalhar em Não equipe. gostam, E eu escondem acho que algumas coisas. Isso né? completa e você ganha poder de você depois fazer uma tela que possa me inspirar, te ensinar a fazer uma outra coisa, cara. Exatamente, Acho que o rolê é mais assim, né? E tem que ser, e tem uma palavra que tá gasta, mas ela é real e ela é verdadeira, que é o seguinte, é a colaboração. A gente está na era da colaboração. Colaboração. As redes sociais estão aí para isso. Isso fomenta também os contatos fora da rede, inclusive, para você pegar inspiração e trocar conhecimento, né? Você dá muitas oficinas, né, Júnior? Eu acho que essa Exatamente. troca também te alimenta muito, não é? Pessoas com experiências muito diferentes da sua participam das Eu nunca oficinas, né? pensei, Cleiton, em ensinar, assim, logo de cara. Já tenho alguns anos isso. Mas aí veio um convite do Sesc, alguns anos atrás, para ensinar, para fazer um curso sobre retrato de retalhos. Que legal. E eu completamente cru fui, ensinei uma galera, assim, umas 20 pessoas, que no final do curso tinha umas 15, né? Foi muito bacana, cara, porque tem aquele chavão de que você, na hora que ensina, você aprende, é real realmente. Exatamente. É Não uma não é um troca. chavão, é uma troca, você aprende muita coisa com aquelas pessoas ali. E a partir daí eu comecei a ir atrás, né? A ensinar, a fazer cursos e estou aberto para isso, para bater papo sobre isso, ministrar, tenho que ir fazendo aqui, senão não vai dar certo. Isso, vai lá que nós temos pouco mais de 5 minutos. Agora, para você ver, né, nessa tela que você está fazendo aí, você tem seda, e você também, outra coisa que você comentou comigo, é que você nem sabe o nome dos Eu tecidos. não manjo nada, cara. Não manja nada. Eu É acessibilidade, ele pega... Eu conheço jeans, chita, linho e qual foi o outro que a gente falou? Seda. Seda. E peludo também, eu não sou tão burro assim, né? Mas, por exemplo, esse tecido que ele está usando lá, por exemplo, eu não sei o que é. Então, quando eu vou fazer as compras no Brás, que é onde eu mais compro os tecidos, É mais um tátil da... é mais dele. na trama, é mais na cor do que na... Essa camisinha dele aqui que é o quê? Esse verde aí, abacate, não sei o que Abacate, é. meio verde move. Verde Move, é Verde Verde Move. Move. Então, olha, vocês já falaram quem é o... Vamos lá. Quem é o... Já dá para reconhecer o nosso Vou colocar Jimi a última Hendrix aqui, parte ó. aqui. Jimi Hendrix foi um quadro eleito aí pelos usuários do Facebook da Move. Surpresa, né, cara? Foi uma surpresa. Mas foi uma disputa acirrada com a Janis Joplin, hein? Foi. Agora, o que me deixou muito surpreso, negativamente, é que poucas pessoas falaram de Jim Morrison, né? Jim Morrison. O Jim Morrison é o ame ou odeie, né? Ele tem um pedacinho da história dos malucos do Brasil, assim, né? Tem. Aqui pra gente, Tem uma né? coisa- Os uma Estados coisa Unidos, messiânica Califórnia e também tal. ali. Exatamente, né? Meio Liced, É. né? Aquela passagem. Mas acho que o Hendrix e a Janis, ele é mais povão, né? Mais da galera. Tem mais. Enquanto isso, o Serjão pode... A gente já está nos finalmente do programa, o Serjão pode soltar aqui aquela trilha sonora de BR. O que é muito interessante do trabalho do Júnior, e é legal isso daí, Serjão, pode deixar nessa onda aí, Nessa vibe. porque o nosso amigo Júnior Lopes falou que ele cria com a trilha sonora do artista que ele está trabalhando. Então, por exemplo, você fez B.B. King,
você fez U2, acho que você fez o Bono, você fez... Sim. E você cria com a trilha respectiva, é isso? Eu usei isso uma vez e deu certo, eu acho que deu certo. E sempre que eu vou fazer um retrato que é de um músico, antes eu faço uma música, encontro as músicas dele e fico ouvindo enquanto eu faço o quadro. Olha que maravilha. Então, por favor, coloca um Jimi Hendrix aí. Isso, deixa a trilha de fundo aqui, que senão o homem não termina o quadro. Ele não consegue inspiração para terminar o quadro, né? Agora, é muito interessante, né, Tarzan, também o seguinte, essa interação de diferentes mídias, de diferentes informações que tem no trabalho do Júnior, né? O Júnior é um cara que bebe muito da literatura para ter os seus insights criativos, mas o trabalho propriamente dito é bem aberto com celebridades, com artistas do mundo pop, de espectros completamente diferentes, né? Então, por exemplo, vai de um Paulo Coelho e Raul Seixas, Exatamente. a Gabriel Garcia Marques, passando por Jimi Hendrix. Você também tem uma coisa, assim, ele tem uma coisa de quase antena do mundo pop, né? No trabalho dele, né? Você fica sempre com o radar ligado para de repente pegar... Esse que você falou do Paulo Raul Seixas, aí foi mais, eu fiz uma vibes, tipo de revista. Então tem que fazer isso, é uma pauta, foi mais uma pauta. Aí foi uma encomenda. Foi uma encomenda. E você recebe muito encomenda? Recebo bastante. E tem que falar para as pessoas também. Quem quiser fazer encomendas, né? Fala aí com o Júnior Lopes. Entrar na Move, na página da Move, ou no meu próprio Facebook, e mandar aquela mensagem box, tá? Pra gente bater um papo, né? Ajuda o artista aí, ajuda o artista aqui. Exatamente. Ajuda o artista a vender o peixe. Exatamente. Essa é a história principal. Pois é, seu Tarzan. Tem mais alguma dica? A gente já está chegando aqui no final do programa, ao final do programa. Tem alguma dica Eu que você vou queria dar a passar? dica para minha amiga Joyce Rossi novamente. Sérgio, é um post que está lá no site, hein? Ela está novamente com a gente essa semana, mais um post dela, que ela fala do basiquês, né, que é os exageros de acessórios, né, para mulheres e tal. Acho que é bem bacana, assim que eu acho que... E parabéns para a Joyce, que a gente está postando as matérias dela no nosso movimento de suas ideias. E está sendo super aceitável pelas meninas, né? É. Como eu sempre falo na agência, quero falar aqui novamente, o Facebook é feito pelas mulheres, né? Os homens só observam. A política eu acho que é mais feminina ali, feminista ou não, mas é mais mulheres do que homem, então eu acho que a Joyce entrou com o pé direito e está bem bacana, assim, eu acho que vale a pena olhar tanto no Facebook quanto no Movimento Suas Ideias, quanto no portal. E nesse post especificamente ela fala tanto de como evitar o basiquês, mas como também evitar os exageros. Exatamente. Como evitar né? Porque a mulher sofre muito com isso. O homem é mais básico mesmo, né? O nosso figurino. Exatamente. A mulher é mais fácil ela errar para um lado ou para o outro. Eu essa camisa quadriculada aqui e essa branca por baixo, eu visto desde meus 11 anos. Então, Olha lá, chegou o momento, o grande momento. Olha só, hein? Olha que beleza, aqui está a tela. Eu achei que o Júnior não fosse conseguir terminar a tela. Não, sensacional. Olha que beleza. Olha, realmente é um quadro lindíssimo. E cada um né, vai cara? ver uma coisa, né? Eu vejo ali, tipo assim, o Jimi Hendrix com aquele puta black power dele. Não, uma coisa meio lisérgica, assim, não? Fumando um cigarrinho de artista. Parece, uma hein? coisa assim. Parece um cigarrinho de artista. Parece até a gola da camisa dele aqui Bem embaixo, legal. né? Ó. Exatamente. Mas olha, parece o Black Power tá cabuloso mesmo, né? Exatamente. É bem legal. Pô, Júnior, parabéns. Cara, um prazer. Muito obrigado. Parabéns. Nós vamos Falo postar, com vocês. e nós vamos postar aqui uma foto do nosso amigo lá no blog dele, inclusive Exatamente. na Move. Por favor, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que foi uma experiência nova pra você, mas é uma Cara, coisa foi diferente. terrível, cara. Não, e nova pra nós também. Exatamente. E pro Serjão aqui, que deu uma baita ajuda, o Serjão aqui da OutV, Sim. pra preparar todo o esquema Quando aqui. eu acho que ele movimenta numa história assim, né? A gente trouxe 3 artistas, a gente traz sempre vários artistas, trouxe 3 artistas, um que mexia com animação
e uma coisa mais de realidade virtual. Trouxe um cara de ilustração e trouxe você que está Mas quebrando é cara todos da os Move, né, cara? paradigmas, Isso aí é Move. Acho que movimento esse movimento É isso que é o... que foi bem bacana e importante. Bacana, assim. realmente. E a gente também vai revelar mais adiante, vocês vão acompanhar aqui pelo Move TV e pelo revistamove.com.br. Nós já tivemos uma ideia revolucionária aqui, você nem Sim. sabe ainda. Vamos fazer uma Exatamente. intervenção com o nosso amigo aqui, depois a gente te conta e Legal. você vai ajudar a formatar aqui. Isso aí. E os usuários do site. Essa ideia a gente teve aqui agora. Foi. Insights. Insights. Então, para terminar o programa, deixa eu pegar aqui, o Junião, Com toda a calma do mundo. com toda a calma do mundo aqui, Isso. nós vamos terminar com o Jimi Pô, você ficou a Hendrix. cara do Jimi Hendrix agora. Eu virei o cara. Jimi Hendrix agora, hein? Que É? louco, que louco, né? Ó, Beleza. gente, boa noite, até quarta-feira que vem, 20 horas, né, Mr. Tarzan? 20 horas, toda quarta-feira aqui na altv.com.br. Oi. O hashtag Movimente Suas Ideias. Movimente suas No ideias. Facebook, Facebook, ou revistamove.com.br. E Exatamente. Hendrix entre nós sempre. Amém. Saúde, Valeu, galera. né? Até semana que vem. Valeu, Valeu, pessoal. Valeu. Ó, fechando.